Terça-feira de depoimento na CPI da pandemia que, ao que tudo indica, está entrando na reta final de depoimentos. E houve hoje um dos sócios da VTC Log, uma empresa de logística investigada por supostas irregularidades em contratos com o Ministério da Saúde. O convocado de hoje é o sócio da empresa, Raimundo Nonato Brasil. Com ele, os senadores querem esclarecer se houve irregularidades, inclusive para a distribuição de vacinas contra a Covid-19. A comissão apura denúncias que envolvem o Departamento de Logística da Saúde e o ex-diretor Roberto Ferreira Dias, que foi exonerado do Ministério em julho. Nós vamos então ao vivo, direto a Brasília, para conversar com o repórter Pedro Teixeira, que vai nos indicar quais devem ser os caminhos trilhados no depoimento de daqui a pouco, que a CNN vai acompanhar ao vivo, hein, Pedro? Bom dia. Tudo bem, Colombo? Um ótimo dia para você, para Elisa, para Luciane e para todo mundo que nos acompanha aqui no Novo Dia nesta terça-feira. Um importante depoimento justamente para tentar entender uma das linhas de investigação da CPI da pandemia, que é um suposto esquema de corrupção dentro do Departamento de Logística do Ministério da Saúde. A VTC Log, empresa de logística investigada pela CPI da pandemia, presta serviço ao Ministério da Saúde desde 2018, quando o atual líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, era ministro da Saúde. De lá para cá foram vários contratos assinados, inclusive contratos de distribuição de vacinas contra a Covid-19. A empresa entrou na linha de investigação da CPI da pandemia depois de alguns depoimentos que indicaram um esquema de corrupção do Roberto Dias, que era o diretor de logística do Ministério da Saúde. Como você bem disse, ele foi exonerado do cargo de diretor de logística, mas o contrato da VTC Log tem alguns pontos que apontam supostos esquemas de corrupção. Em setembro, o motoboy Ivanildo Gonçalves da Silva, que prestava serviços à VTC Log, afirmou ao relator da CPI da pandemia que fazia uma série de pagamentos em dinheiro vivo em uma das agências da Caixa Econômica Federal aqui em Brasília. E o relator, o senador Renan Calheiros, indicou que alguns destes pagamentos poderiam ter sido feitos ao Roberto Dias, e é justamente por conta disso que a CPI da pandemia vai ouvir um dos sócios da VTC Log. Outro ponto importante, o Roberto Dias foi exonerado e alguns dias depois o ministro Benjamin Zinler, do Tribunal de Contas da União, suspendeu um aditivo ao contrato da VTC Log com o Ministério, que apontou que o termo pode ter configurado uma tentativa de fraude aos cofres públicos. Portanto, existe uma série de suspeitas envolvendo a relação entre o Ministério da Saúde e a VTC Log. Um ponto antes de devolver para vocês: ontem o ministro Dias Toffoli concedeu o direito do Raimundo Nonato de não responder perguntas que possam de alguma maneira ou incriminá-lo, mas ele terá que participar da sessão desta terça-feira. Eu volto com vocês.